Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à live de Fraternidade. Que Jesus, nosso Mestre, possa abençoar a todos com a sua paz. Hoje, enquanto reflexões, nós vamos trazer o tema a economia pós-pandemia. Nós sempre trazemos um tema da atualidade na visão da doutrina espírita. E o diferencial da quarta-feira é que vocês podem participar ao vivo, através do e-mail, que é o TE, fraternidadecurso@gmail.com, ou também pelos chats fazendo as suas perguntas. Caso você assista o programa gravado, tem um e-mail que você pode encaminhar suas dúvidas, suas perguntas, que com certeza nós estaremos encaminhando para o Maurício. Posso fazer a prece, Maurício? Por favor. Vamos, nesse momento, serenando os nossos pensamentos, tranquilizando os nossos corações, agradecendo a espiritualidade amiga, da fraternidade, que nos acompanha, e ao Mestre Jesus, e a Deus nosso Pai, pela oportunidade dessa noite. Que possamos sempre estar ligados aos nossos anjos guardiões e mentores na nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Maurício? Obrigado. Boa noite a todos. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês. E, como todas as quartas-feiras, inicio a minha fala prestando a minha sincera solidariedade a todas as pessoas vitimadas e acometidas por essa doença e todos os seus familiares, de forma espiritual ou de forma material. O tema de hoje é a economia e a pandemia, e a gente inicia a nossa conversa dando uma definição técnica para que a gente possa ter uma melhor compreensão. A partir de um livro chamado Dicionário de Economia, eu trago a definição de uma modalidade de regime econômico chamado liberalismo econômico. O liberalismo econômico é uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual, na economia, política, religião e até intelectual. O liberalismo econômico é a favor das liberdades e é a favor de uma intervenção mínima do governo, no caso do Estado, atuando somente nas áreas fundamentais e estratégicas, tá certo? O maior exemplo, segundo o dicionário, de país que adota a economia liberal é os Estados Unidos da América. Existe também, em contrapartida, um outro regime econômico, segundo o dicionário de economia, chamado regime socialista. De acordo com essa doutrina política e econômica, ela prega a coletivização dos meios de produção e distribuição, através da supressão das propriedades privadas. Prega uma melhor distribuição de renda e tem como governo o promotor de todas essas atividades. Segundo o dicionário, a maior economia socialista hoje é a China. Existem exemplos positivos e negativos de economias liberais. E existem exemplos positivos e negativos de economias socialistas. A grande questão não é o regime econômico. A grande questão é uma questão que diz respeito à individualidade. Vamos falar não do regime econômico liberalista ou socialista. Nós vamos falar da questão do egoísmo humano. Porque o problema não é qual é o regime econômico. O problema que existe é que o ser humano, portador ainda de uma grande sombra, detém dentro de si o egoísmo. E é justamente o egoísmo humano que é capaz de influenciar negativamente qualquer política econômica ou regime econômico. Definição de egoísmo
diz respeito a um defeito humano. Cada um de nós tem dentro de si qualidades e defeitos. Cada um de nós é composto hoje por luz e sombra. Nós temos, carregando das múltiplas reencarnações que vivenciamos, um aspecto primitivo que nós trazemos lá do homem das cavernas. Esse aspecto se caracteriza pelos nossos defeitos e vícios, mas também cada um de nós é uma centelha divina. Cada um de nós carrega dentro de si o potencial ilimitado de crescimento e evolução, que são as nossas qualidades. O ser humano hoje, no estado evolutivo a qual se encontra, ele é, ao mesmo tempo, luz e sombra. Ao mesmo tempo, qualidades maravilhosas que aproximam ele da espiritualidade superior. E, dentro dele, também é portador de uma sombra com defeitos e vícios que ele carrega como herança da sua parte primitiva, mais animalizada. E essa parte mais primitiva é portadora de um aspecto psicoemocional chamada ego. Ego, o eu dessa encarnação, um eu material baseado no seu aspecto mental, tem como finalidade a sobrevivência nessa dimensão, que é a dimensão material que vivenciamos aqui. Esse ego, ele é portador de um potencial que mobiliza você através de uma energia para buscas, para conquistas. Mas ele também tem efeitos colaterais. Esse ego, se não controlado, administrado, ele acaba desenvolvendo o defeito do egoísmo, querer tudo para mim, querer ter as coisas. O egocentrismo, achar que o mundo gira ao meu redor. E a egolatria, que é o culto ao ego, que podemos definir como sinônimo de orgulho. E dizemos que a grande questão econômica vigente hoje diz respeito ao defeito do egoísmo. Independente do regime de governo prevalente aonde você encarnou e está vivenciando a sua vida, o que realmente atrapalha é o quanto de egoísmo o sujeito é portador, a coletividade é portadora, e é justamente essa coletividade que acaba elegendo e colocando de forma a administrar o bem comum o seu patrimônio, os bens. Nesse sentido, não estamos aqui para criticar este ou aquele regime econômico, mas para definir que a grande problemática humana relacionada à economia diz respeito a uma característica que cada um de nós é portador, que é justamente esse egoísmo. No encontro passado, contei a vocês uma historinha daquele pai que entrega um quebra-cabeça para o filho resolver sobre o mapa mundi. E esse menino espertamente percebe que atrás existia a imagem de um homem. E esse menino, montando o quebra-cabeça do homem, ele acaba montando o quebra-cabeça do mundo. Metaforicamente, essa historinha nos traz o conceito legítimo de que, consertando o homem, você conserta o mundo. Então, a finalidade da nossa fala não é discorrer sobre a problemática da economia de um município, um estado, um país ou a economia global, mas para discorrer sobre a forma como nós lidamos com aquilo que é nosso, através de uma qualidade que nós chamamos de altruísmo, ou a disposição de compartilhar o que é nosso, ou o defeito que nós chamamos de egoísmo, de querer tudo para nós. O que determina o sucesso ou fracasso de um regime econômico diz respeito ao egoísmo ou altruísmo da população e dos seus governantes. Nesse sentido, a pandemia é uma oportunidade de chamar atenção a cada um de nós sobre os nossos egoísmos. Um olhar para dentro
e ver como eu me posiciono diante das minhas necessidades e das necessidades das outras pessoas. Vamos colocar um exemplo muito claro aqui. Início da pandemia, uma visita ao supermercado para comprar comida. Numa das prateleiras, uma plaqueta informando que o leite era vendido exclusivamente em caixas com 12 unidades e que somente uma pessoa podia comprar uma caixa. Quando a gente vai em direção ao caixa, fazer o pagamento das nossas compras, a gente vê uma família, pai, mãe, filho, provavelmente cunhado, cada um carregando uma caixa de leite na mão, na forma que eles encontraram de tentar burlar a regra de somente uma caixa por pessoa. Pergunto a vocês, esse comportamento é um comportamento egoísta ou altruísta? É claro que é um comportamento egoísta. Essa família estava preocupado com a sua necessidade, sem se importar com a necessidade de outras pessoas, num gênero que é muito necessário, especialmente a crianças. Percebam, é um exemplo sobre como existe uma relação intrínseca entre o egoísmo e a economia. Outro exemplo de egoísmo não ligado à questão econômica. Um rapaz de 29 anos que afirma: eu não sou do grupo de risco, eu posso fazer festa, eu posso sair sem máscara. Se eu pegar essa doença, eu aprendi que com a minha idade, acredito que não vai ser nada grave. Essa atitude, esse posicionamento, vocês acreditam que é um posicionamento altruísta ou egoísta? É óbvio que é um posicionamento egoísta. Ele está pensando exclusivamente nele, inclusive de uma forma ignorante, porque aprendemos, através de observação, que essa doença não acomete de forma fatal exclusivamente pessoas de grupo de risco. Então, percebam, uma atitude de desinteligência calcada nesse defeito que é o egoísmo. Não estamos aqui para julgar pessoas, mesmo porque essas pessoas que foram citadas, a gente não conhece na íntegra. Nós estamos aqui para avaliar e julgar comportamentos. E é justamente assim que o ser humano aprende, através desse olhar. E esses exemplos aqui citados não têm como finalidade estabelecer um juízo de valores de forma negativa ou pejorativa, apontando o dedo para ninguém, mas propor a cada um de vocês, inclusive a mim, uma reflexão quanto a como eu me posiciono diante dessa situação que estamos vivendo, que é uma situação de exceção, uma situação de contingência, uma situação completamente anormal, que foge à regra em múltiplos sentidos da nossa vida. E é justamente nesse momento que muito daquilo que é profundo está escondido dentro de nós, por conta de um regime de vida desenvolvido em cima de um ótimo planejamento, visando preencher cada espaço do nosso dia com correria, com atividades, com estímulos externos. Justamente nessa pandemia, temos uma abertura, uma lacuna. Abre-se um vazio de tempo, de espaço, para que a gente possa parar, desacelerar e olhar para dentro de nós. Essa é a oportunidade maravilhosa de nos reconhecermos naquilo que a gente é em essência, e nada melhor do que de uma situação difícil para que a gente mostre quem a gente realmente é. Então, percebam, chamam a atenção, apesar das dificuldades, para o lado positivo desse momento que vivemos. Oportunidade maravilhosa de voltar o nosso olhar para aquilo que a gente é, para aquilo que a gente carrega, e propor o que nós chamamos de autoconhecimento no Espiritismo. Autoconhecimento, uma revisão honesta e, acima de tudo, amorosa
com relação àquilo que a gente é, com relação àquilo que a gente tem dentro da gente. Porque, afinal, esse olhar tem como única finalidade não o julgamento, a punição, mas um aprendizado através do reconhecimento dos nossos defeitos para que eles sejam trabalhados, especialmente das nossas qualidades, para que elas possam ser exercitadas e fortalecidas, nos transformando com essa oportunidade que é a pandemia em pessoas melhores, mais sábias, mais amadurecidas, mais evoluídas. E como falei nos outros encontros, a finalidade da nossa encarnação, aprender a cada dia, com cada escolha, cada experiência, a amar cada vez mais, amar cada vez melhor, amar cada dia mais um número maior de pessoas, até que sejamos uma única irmandade, uma única fraternidade. Amar melhor, amar de forma mais altruísta, menos egoísta. Amar. Esse é o sentido da nossa existência. E essa autoobservação, essa autoanálise, esse autoconhecimento, ele não pode ficar somente na observação do outro que me espelha em mim, da qual eu me reconheço. Ele tem que ser sucedido de atitude. Por quê? O reconhecimento simples transforma você no que nós podemos chamar de um louco esclarecido ou um involuído esclarecido. Eu sou ruim e sei que sou ruim. É isso que a gente quer? De forma nenhuma. O autoconhecimento não tem só uma finalidade. Ele é um meio para que a gente chegue na nossa evolução. E essa evolução acontece quando esse autoconhecimento é sucedido por atitudes. E no Espiritismo chamamos essa atitude de reforma íntima. O que é a reforma íntima? É um nome que nós damos ao esforço de cada um de nós que podemos fazer a cada situação que vivenciamos, de tentar interceptar a força interior dos nossos defeitos e vícios e tentar conter essa força e atuar a partir da nossa escolha de forma racional, consciente, voluntária, no sentido de fazer o bem e não fazer o mal. No sentido de suprimir o meu egoísmo e tentar pensar mais no outro, ser altruísta. Considerar as minhas necessidades como importantes, mas também entender que o outro, o meu próximo, aquele que está perto de mim, tem as suas necessidades. E as deles são tão importantes quanto as minhas. Esse é o sentido da reforma íntima. Reforma íntima é a atitude posterior ao autoconhecimento. É o exercício das minhas qualidades que vai fazer com que os meus defeitos fiquem menores. Não estamos falando de uma guerra, uma batalha, porque eu não sou uma pessoa que vou querer brigar comigo mesmo. Estamos falando, em vez de uma separação, de uma união, de uma conciliação. Reforma íntima não é lutar contra o meu lado sombra, é integrar esse lado sombra com o meu lado luz. O que eu quero dizer com isso? Metaforicamente, imagine 2 quartos, um quarto escuro e um quarto iluminado. Ambos os quartos estão separados por uma parede que tem uma janela no meio, uma janela fechada. Imagine na sua mente, usando a sua criatividade, um quarto escuro, uma parede com uma janela fechada e um quarto iluminado. Se você abrir essa janela, o que você acha que vai acontecer? A escuridão vai penetrar o quarto claro? Lógico que não. Quando você abre a janela, a luz vai invadir e vai iluminar o quarto escuro. A reforma íntima é justamente isso. Não se trata de uma luta comigo mesmo. Se trata simplesmente de eu reconhecer os meus defeitos e vícios e abrir essa janela para que as minhas qualidades elas possam iluminar os meus defeitos. E como eu faço isso? A partir do autoconhecimento, que é um reconhecimento humilde
de quem eu sou em essência, na minha humanidade, na minha pequenez, no meu primitivo, o que eu faço? Eu me proponho a todos os dias fazer pequenos exercícios, aonde olho além do meu próprio umbigo, olho para quem está à minha volta, olho para quem está dentro da minha casa, olho para quem trabalha comigo, olho para as pessoas das quais eu me relaciono, até de forma virtual, tentando identificar necessidades e desejos, para que eu possa me colocar a essa disposição. E é justamente essa atitude altruísta que tem o poder de diminuir o egoísmo, que é a base, o fundamento de todo tipo de dificuldade econômica que vivemos. Ai, ai. Como vai ser a economia pós-pandemia? Eu posso dizer que eu não sei. Depende. Depende do quê? Depende de cada um de nós. Se durante essa pandemia, eu, você, nós, como uma coletividade, estivermos aproveitando esse tempo para o autoconhecimento e a reforma íntima e trabalharmos o nosso egoísmo de forma a desenvolver a qualidade contrária, chamada altruísmo, posso dizer que sairemos dessa pandemia com um potencial de desenvolvimento de uma economia melhor. Baseado em que você está dizendo isso, Maurício? Baseado naquilo que conversamos no nosso encontro da última quarta-feira, a partir da lei do karma, e da outra quarta-feira, a partir da questão ligada à evolução planetária. Segundo o livro A Gênese, o salto evolutivo do qual estamos passando, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nesse mesmo livro, ele aponta que a economia de um planeta em regeneração é uma economia voltada à justiça, igualdade e distribuição igualitária dos bens para que não falte nada a ninguém. Tudo isso feito de uma forma espontânea e voluntária, sem imposição, sem uma definição rígida de doutrina A, B ou C. E especialmente entendendo que nós, nesse plano, não somos de raças diferentes. Existe uma única raça, a raça humana. E que os limites territoriais, que nós chamamos de fronteiras, na verdade, são ficções, porque só existem na mente das pessoas. Somos todos uma única humanidade, todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai Criador, infinitamente amoroso, que nos concebeu e nos impulsiona para a evolução, aprimoramento, aprendizado e melhoria. Esse é o sentido da transição planetária. E a economia de um planeta de regeneração é uma economia que beneficia a todos indistintamente, porque num mundo de regeneração, o altruísmo prevalece ao egoísmo. Esse é o sentido da nossa fala. Falando agora da individualidade, vamos falar um pouquinho de economia e equilíbrio. Como falei para vocês, não tenho a pretensão de falar de macroeconomia, mas gostaria de falar da microeconomia individual. Falando da economia individual minha e sua, existem alguns conceitos simples que a gente pode aqui colocar em pauta nessa reflexão. O conceito mais simples relacionado à economia diz respeito que a economia responde a uma ciência exata chamada matemática. E o dinheiro responde a essa matemática. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer de uma forma muito simples. Na primeira aula de economia que tive na faculdade,
O que o professor ensinou foi que a nossa economia pessoal funciona de uma forma absolutamente tranquila e simples. Você, para ter uma economia saudável, precisa ganhar mais ou igual do que você gasta. Se você ganhar mais ou igual àquilo que você gasta, a sua economia vai ser equilibrada. Quando se perguntam se a economia pós-pandemia vai ser equilibrada, eu acho melhor perguntar como a sua economia que está me assistindo vai ser pós-pandemia. Como ela está sendo na pandemia. Você está tendo a oportunidade de desacelerar, reavaliar várias coisas nessa vida. E uma delas é essa energia que nós chamamos de dinheiro. Poxa, mas dinheiro não é energia? É claro que é. Dinheiro é energia. Dinheiro é um elemento de troca, que eu posso materializar bens e serviços. Então, dinheiro não deixa de ser uma energia de troca desse mundo material, tá certo? Olha que interessante isso. Então, a forma como eu lido com essa energia, que é o dinheiro, ela pode ser objeto de autoavaliação, de autoconhecimento e até de reforma íntima, baseado nesse conceito que eu apresentei, da necessidade de prevalência do altruísmo, não do egoísmo. E quando a gente fala de economia pessoal e fala de equilíbrio, o que nós estamos falando? Desejamos que a nossa evolução espiritual acompanhe essa evolução econômica, aonde o futuro do nosso planeta e da humanidade seja um futuro aonde haja mais equilíbrio. Equilíbrio quer dizer o quê? Quer dizer não gastar? Quer dizer gastar tudo? Não. Equilíbrio é o caminho do meio. Caminho do meio vem da onde? Taoísmo, religião oriental, trazida por um grande sábio, Confucê, famoso Confúcio. Caminho do meio é o caminho da virtude. Esse conhecimento foi estendido ao budismo, estendido ao espiritismo kardecista, a espiritualidade superior, através de Kardec, em toda a literatura. Sempre insiste em que a virtude não está nos extremos, está no equilíbrio. E quando falamos de dinheiro, não estamos falando para você não consumir, ou para você consumir em excesso. Estamos falando para você se permitir avaliar o seu consumo e submeter ele à lei do equilíbrio, à lei da necessidade. E aí coloco nessa mesa de reflexão um termo, supérfluo. O que é supérfluo? Supérfluo diz respeito a coisas das quais não precisamos. Então, que essa pandemia possa lhe oferecer uma reflexão a respeito dos supérfluos aos quais você pode se ver aprisionado. De uma forma mais prática, para que essa conversa desça desse nível teórico e chegue num nível mais dia a dia. Não é incomum eu atender um paciente no consultório que senta diante de mim e fala, Maurício, eu acredito que eu estou com sintomas de depressão. Triste, desanimado, sem vontade. Eu pergunto para ele, me fala um pouquinho sobre a sua vida. Minha vida? Eu acordo de manhã e vou trabalhar. Final da tarde, à noite, eu volto para casa. Aí eu falo, e aí, o que você faz? Daí eu durmo para trabalhar no dia seguinte. E no final de semana? Eu fico lá esperando, porque segunda-feira eu vou trabalhar. Então, você está me dizendo que existe uma justificativa para a sua depressão. A sua vida é trabalhar e descansar para trabalhar. O trabalho é necessário, mas não pode ser exclusivamente a única coisa que você tem na vida. E qual é a finalidade do seu trabalho? Maurício, aí que está o problema. Esse mesmo paciente que acabou de alegar que a vida dele é só trabalhar, o que ele me relata na sequência? Sabe? Eu me sinto aprisionado. Eu passo o dia inteiro trabalhando numa coisa que eu não gosto, para ganhar dinheiro, para gastar em coisas que eu não uso. Essa frase marca demais um conceito que, infelizmente, é amplamente difundido. A perda de um sentido profundo na vida, um sentido de vivência saudável, equilibrada,
aonde a vida não é só trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar bens, que na maior parte das vezes nem consigo gozar ou usufruir por conta de uma doença que adquiri no próprio exercício dessa profissão, ou até adquirir bens por compensação à infelicidade e insatisfação pessoal. Percebam, chamo a atenção de cada um de vocês nessa palestra sobre economia pós-pandemia, para que vocês venham refletir sobre como é a sua economia pessoal. Sou eu que administro o meu dinheiro ou o meu dinheiro me administra e manda na minha vida? Quem é dono de quem? Eu sou dono dos meus bens ou os meus bens são donos de mim? Eu sou um escravo desses bens. Reflexões. Vejam bem, não estou aqui para julgar. Me incluo nessa reflexão que naturalmente precisamos fazer periodicamente. Afinal, o regime econômico que vivemos chama, nos conclama, vende a ideia que a finalidade da nossa existência é exclusivamente o consumo. E, na verdade, o consumo é um aspecto que faz parte desse momento, desse estágio evolutivo, mas ele não é a finalidade. A finalidade da nossa evolução diz respeito à vivência e convivência, à troca, a aprendizado. Isso se dá em múltiplos aspectos, não exclusivamente nas questões materiais, especialmente as questões financeiras e econômicas. Então, veja bem, qual é o valor e importância que dou ao dinheiro na minha vida? Essa é uma excelente reflexão que posso fazer nesse momento de pandemia. O quanto a questão financeira me traz de infelicidade a ponto dela se justificar. O quanto o dinheiro é um problema, não uma solução na minha vida. Será que não está na hora de eu aproveitar essa parada e olhar para dentro e rever as minhas prioridades? O que realmente é importante, o que eu valorizo? Porque se existe alguma coisa que essa pandemia traz de bom, é através das perdas que nos foram apresentados, um olhar sobre um ponto de vista diferenciado, aonde a gente consegue, de alguma forma, ser convidado a enxergar as coisas sobre uma outra ótica. Qual é o valor de um abraço? Qual é o valor de uma companhia? Qual é o valor de caminhar na rua despreocupado, sem medo? Qual é o valor de eu acordar saudável, de alguém da minha família ter saúde? Qual é o valor? O valor é muito grande. E é esse o momento, é essa reflexão a qual nós estamos sendo convidados. Quando eu falo sobre o valor das coisas, um exemplo que eu coloquei numa das palestras que acabo dividindo para vocês. Um pai, quando eu estava dando uma palestra numa escola, veio me contar um caso, que o filho dele pediu de Natal um videogame chamado PlayStation 4. Esse videogame, em dinheiro de hoje, é algo em torno de R$2.000, alguma coisa nesse sentido. Esse pai, um trabalhador, imediatamente, ele fez as contas e viu que o salário dele, que estava muito justo no orçamento, não tinha como gerar esse endividamento para comprar esse brinquedo, que estava bem caro. O que esse pai fez? Ele fez um cálculo. Quantas horas extras ele precisaria trabalhar para poder comprar o brinquedo que era desejo do filho? E ele chegou à conclusão que ele precisaria fazer, de acordo com o salário dele na época, 75 horas extras para poder comprar o videogame que o filho queria. E aí, ele foi lá e durante um grande período, ele fez essas horas extras para poder pagar o carnê do videogame do filho. A conclusão que ele me traz, depois dessa experiência vivida, é que o filho dele gostou do brinquedo e brincou, de forma isolada e sozinha. Sozinha por quê? Porque esse pai não estava lá para brincar com ele. Estava lá
pagando esse brinquedo, dispondo de horas que deveriam ser gastas, ou, no caso, investidas em convivência, em amor, carinho e atenção, através de um brinquedo, foram substituídas. Esse pai veio me confidenciar que essa experiência foi uma lição para ele, que da próxima vez que ele for solicitado a oferecer algo, ele vai realmente avaliar qual é o valor de cada coisa. Quantas horas ele precisa trabalhar ou abrir mão de coisas importantes por conta de um bem material que é altamente passageiro e que, de alguma forma, acaba gerando aquilo que é o contrário do princípio de amor, que é a convivência, a troca de afeto, de companhia, de tempo, de energia, de desejo de estar um com o outro. E aí está lá, um filho com um brinquedo caro, sozinho, isolado, solitário. Um pai cansado e culpado por não estar podendo oferecer a atenção que era realmente o que o filho precisava. Reflexões. De forma nenhuma, estou pregando o não consumo. Estou chamando vocês a uma reflexão sobre as prioridades de cada um na sua própria vida, sobre a necessidade do supérfluo, sobre o valor de cada coisa, sobre a importância que eu dou ao dinheiro e a bens materiais, em detrimento daquilo que realmente vai me fazer uma pessoa melhor, que é o desfrutar e a troca humana. Próximo. Outra questão que eu gostaria de trazer a vocês. Como vai ser a sua economia pós-pandemia? Notei que nos primeiros dias de pandemia, eu inconscientemente, involuntariamente, desenvolvi uma atenção muito grande ao desperdício. Comecei a reaproveitar bastante alimentos e pensar bem sobre a escassez de recursos. Afinal, era o início da pandemia. A gente não sabia se ia faltar alguma coisa. Conforme o tempo foi passando, me percebi relaxando nisso. E me chamei a atenção para voltar naquele movimento inicial que era o correto. Reflita o quanto que cada um de nós desperdiça. Será que não está na hora de pensar um pouco mais em sustentabilidade? Como vai ser a economia pós-pandemia? Espero que seja melhor, mais altruísta, menos egoísta. Espero que seja mais sustentável, menos desperdício, menos supérfluo, mais a necessidade, mais a prioridade. Espero que seja mais compartilhada, que a gente possa dividir mais aquilo que a gente tem. Um mundo de regeneração, que é o próximo degrau que estamos subindo, tem, segundo a Gênese, uma economia baseada no compartilhamento. Dividir ao máximo os recursos para que eles não se esgotem. Isso vale para a natureza e para bens de serviço. Será que, no início desse movimento de evolução planetária, de evolução humana, não está na hora de eu já começar a colocar em prática um pouquinho disso? Será que eu já reciclo? Será que eu já aproveito? Será que eu já reuso coisas que o regime que estamos vivendo hoje, o regime econômico capitalista, liberalista, que incentiva um consumismo desenfreado, foi nos tirando. Quando eu era garoto, existia uma profissão, que alguns vão se lembrar, chamado sapateiro. Era um lugar onde a gente levava um sapato velho, usado e gostoso, que estava quebrado, e aquele profissional pegava aquele sapato e reformava, e devolvia para a gente novo, bonito, consertado, só que com uma vantagem.
já gostoso e amaciado de acordo com o meu pé. O sapateiro é um excelente exemplo de reutilização. Será que não está na hora da gente resgatar alguma coisinha disso? Será que isso não favoreceria uma melhor administração da nossa economia pessoal e da economia global a partir de uma racionalidade maior? Se o planeta, na sua questão de natureza, sofre, é porque existe um exagero na retirada de recursos. Será que não está na hora da gente rever? Mas é possível consertar o mundo? De acordo com a historinha que eu contei, para consertar o mundo, a gente tem que consertar o homem. E que homem que eu vou consertar é o outro? Não, sou eu mesmo. E é nesse momento que eu posso fazer a minha autoanálise, a minha autoobservação. E depois, começar a me propor a fazer a minha reforma íntima. Mudar atitudes. Ah, mas Maurício, se só eu fizer, o que vai acontecer? Vai acontecer que só a sua vida vai melhorar. Mas e se você servir de exemplo para outras pessoas? E outras pessoas se contaminarem positivamente, se contagiarem positivamente com o teu exemplo e começarem a fazer melhor, de forma mais compartilhada, sustentável, reutilizável, equilibrada? Será que a tua economia próxima não vai ser melhor? Será que a tua comunidade não vai ser melhor? Será que o país não vai ser melhor? Será que o planeta não pode ser melhor? É assim que a gente reforma. É assim que a gente evolui. Evolui o homem, evolui a humanidade. Conserta o homem, conserta o mundo. Eu não posso consertar o mundo sem me consertar. O olhar vai todo para mim. Pessoal, agradeço mais uma vez a oportunidade e a audiência de vocês. Me coloco à disposição através dos canais de contato. Espero que a nossa conversa seja simplesmente uma reflexão que eu humildemente compartilho de mim, de coração, para cada um de vocês, com uma única finalidade: nunca julgar, simplesmente propor uma atitude de razão, uma atitude de reflexão, para que eu possa ser um sujeito mais ativo na minha vida, no meu destino, contribuindo para a coletividade, contribuindo para o planeta. Desejo a todos uma excelente semana. Nos vemos na próxima semana e chamo o Celso para fazer o encerramento nesse momento. Obrigado, Maurício. E aproveitando, o próximo tema, um novo normal. Na próxima quarta-feira, dia 24/6. Estão todos convidados. Vamos, nesse momento, fazer nossas vibrações. Vamos vibrar pelo nosso planeta. Vibremos pelos nossos lares, pelos ambientes de trabalho. Vibremos pela fraternidade, seu Hospital Anete, que nesse momento de pandemia ajuda a todos, socorrendo muitos que lá chegam. Agradecemos também e vamos vibrando por alguém que vem em mente nesse momento. E pedimos licença para a espiritualidade vibrar por nós mesmos. Que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.